Eu sei que o Ministério Jovem comemorou o Dia Mundial do Jovem Adventista no sábado passado com uma bela programação, tanto na parte da manhã quanto da tarde. Mas dentro do calendário oficialmente é hoje. Houve uma adequação do calendário aqui local, mas eu preciso fazer menção desse dia. No mundo são mais de 8 milhões de jovens dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aproximadamente 35% dos nossos membros. Na América do Sul, são quase 750 mil, 28,6% dos membros. No estado de São Paulo, quase 70 mil, 23,12%. Perceba, né, como vai caindo, né? E dentro da PL, da Associação Paulista Leste, que é a nossa associação, são um pouco mais de 10 mil jovens, 25% dos membros. 4.926 homens, 5.202 mulheres. O que nós entendemos por jovens dentro da igreja, para separar esse número, são aqueles que são compostos dos 16 anos até os 30 anos. É uma missão, é uma grande força e um grande desafio, porque eles têm sido atacados desde que o mundo é mundo, não é? O primeiro mártir foi um jovem, não foi o pai, mas foi um jovem chamado Abel. O primeiro arrebatado foi um jovem chamado Enoque, que andou 365 anos com Deus. Dado a proporcionalidade que viviam na época, era um jovem. Foi o primeiro arrebatado. Então, os jovens são atacados, mas os jovens são a força. E João já falou que, jovens, vocês já venceram o maligno. Vocês devem ter consciência disso. Uma igreja que pensa no futuro é uma igreja que valoriza o seu jovem e prepara o caminho para esse jovem e permite que eles se desenvolvam dentro dos ministérios. O tema desse ano é Maranata, que é uma palavra que evoca o Senhor logo vem. E a igreja então pega os 4 As e coloca amar, anunciar, apressar e aguardar. Amar, anunciar, apressar e aguardar. Mas como eu disse, o ataque é feroz. O ataque é feroz. Nós vivemos no século 21, mas eu entendo que começou ali no século 20, quando Satanás ele arma a sua nova filosofia e constrói a sua nova filosofia. A nossa geração, eu já não sou mais faixa etária dos jovens, né? Mas a minha geração é a geração que possivelmente mais perpetrou a maldade, a dissolução e a destruição no planeta. Eu quero falar aqui especificamente, estou me referindo especificamente à geração da década de 70 e 80. Porque a geração da década de 70 e 80 foi a colheita do que foi semeado no início do século 20, 1900 e pouco, com um homem chamado Aleister Crowley. Aleister Crowley foi o fundador da Igreja de Satanás. Ele buscou estudar e buscou procurar entender como que ele permitiria que Satanás tomasse conta da vida dele. Literalmente na questão de possessão. Ele escreveu livros e tem um seguidor, tinha um seguidor famoso dele, aqui no Brasil, chamado Raul Seixas.
E Raul Seixas escreveu uma música chamada Viva a Sociedade Alternativa. E no coro dessa música, ele escreve: mas se eu quero e você quer tomar banho de chapéu, ou discutir Carlos Gardel, ou esperar Papai Noel, então vá, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Esse era o coro. Para não ter dúvida do que ele estava escrevendo, ele fez questão de, no final da música, deixar claro do que ele estava dizendo com esse coro. Porque ele diz assim: viva a sociedade alternativa. O número 666 chama-se Aleister Crowley. Viva, viva a sociedade alternativa. Faz o que tu queres e há de ser tudo da lei. Viva, viva a sociedade alternativa, a lei de Telema. Telema é uma palavra grega que significa vontade. A base filosófica desse homem, que ele é irlandês de nascimento, mas foi criado nos Estados Unidos. A base filosófica do telema, de fazer a vontade, é baseada numa premissa que, desde que seja por amor, tudo é permitido. E não é o mote da sociedade. Desde que seja por amor, tudo é permitido. Afinal de contas, o amor venceu. E entendo o que está por trás disso. Está por trás disso justamente essa natureza a qual eu já fiz uma introdução e estou desenvolvendo uma segunda parte aqui agora. Aleister Crowley foi então um mentor, passou a ser o mentor, o filósofo, o mentor de uma cidade chamada Cidade dos Anjos, Los Angeles, onde tem a varinha mágica, Hollywood, que tem por missão perpetuar essa mensagem através de séries, de filmes, de roteiros, livros e outras coisas mais. Penso para mim que quando Deus olhou para a nossa geração da década de 80, Ele ficou com saudade de Sodoma e Gomorra. Vou repetir porque é uma frase de choque mesmo. Quando Ele olhou para a nossa geração da década de 70 e 80, Ele ficou com saudade de Sodoma e Gomorra. Jesus Cristo já tinha falado essa frase para os fariseus e saduceus, que falou que aquela geração se levantaria e condenaria aquela geração do tempo dele. O fato é que nós não podemos seguir o nosso coração. Nós não podemos, nessa geração atual, por exemplo, do Frozen ou do Let It Go, deixar fazer tudo. Percebe a filosofia por trás? Let it go. Vamos deixar. Era o mote do desenho, que explodiu. Tudo que explode no mundo, em sua produção de entretenimento, pode ter certeza absoluta, há o dedinho ali. No Brasil, nós temos 2 representantes, viu? De Aleister Crowley. Um eu já citei, Raul Seixas. O outro eu acho que ainda é vivo. Quem chutaria aí o outro? Quem era o melhor amigo de Raul Seixas? Paulo Coelho. Paulo Coelho é o outro representante de Aleister Crowley. Uma banda altamente influenciada por Aleister Crowley foi a banda mais famosa de rock da história. Qual foi a banda mais famosa de rock da história?
Beatles, que na capa do CD Sgt. Pepper's tem a figura de Aleister Crowley entre as personalidades ali. Então nós vivemos sobre a Grande Babilônia, e é isso que chama-se a Grande Babilônia. Sabe quem que escreveu isso aí? Ele mesmo, Aleister Crowley, não foi João, o apóstolo de Apocalipse. Aleister Crowley fala que nós servimos a deusa Babylon, e toda essa construção da sociedade, do sexo, drogas e rock and roll, é a Grande Babilônia moderna. Como eu disse no primeiro sermão, não somos todos filhos de Deus. E o nosso coração não é bom. Não é bom. Ao contrário, a grande parcela da humanidade e esse mundo caminha rápido, como a Bíblia diz, para destruição. Para destruição. Dada essa introdução aqui, eu convido você a abrir em Êxodo capítulo 3, então, e vamos ver, né? Vamos terminar. Primeiro eu arrasei o território para a gente reconstruir, né? Êxodo capítulo 3. Lembrando que nós estamos seguindo uma linha de raciocínio aqui, estamos no 6º raciocínio apresentado à igreja. Eu não estou fazendo separação entre sábados, tá? É sábado, quarta e domingo, então venha para o culto, viu? De quarta-feira, venha para o culto de domingo para você entender toda a pintura maior. Nós começamos falando do tema principal de Gênesis, capítulo 50, verso 20. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem para a conservação da vida de muitos. Então é isso, o resumo é esse. Nós como seres humanos não somos bons, nós criamos o mal, nós perpetramos e multiplicamos e espalhamos o mal, mas Deus pega todo esse mal e Ele transforma em bem para a salvação, não de todos, mas de muitos, é o desejo dEle. E então eu falei do principal ingrediente para acontecer essa transformação, que é o arrependimento, a techuvá. A história de José é a história do arrependimento. E então, naquele sábado onde eu coloquei uma verdade inconveniente, parte 1, eu falei sobre a questão do hebraico e dessa dança linguística que Moisés faz como poeta, essa dança linguística que ele faz no capítulo 3, falando da natureza Arum satânica, astuto, o esquema, aquele que premedita, engendra o mal. E aí quando Adão é questionado, ele vira e fala: eu estou agora Arum, eu estou Arum. Arum e Heron, eu estou próximo a essa natureza satânica. E aí então eu apresentei o chamado de Abraão: sai da tua terra. E essa palavra sai, Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, lecha, sai para ti mesmo. É muito bonito isso. A viagem de Abraão é a viagem para dentro de si. A viagem de Abraão não é uma viagem geográfica. A viagem de Abraão é uma viagem pessoal. Sai para você mesmo. Você vai ter que conhecer quem é você. E essa é a viagem que ele nos convida. Você vai ter que conhecer quem é você. Eu tenho que conhecer quem sou eu. Porque o pecado cega. O pecado nos deixa ignorantes a respeito até de quem nós somos. E então eu apresentei Gênesis, na quinta mensagem apresentei Gênesis 15 e 17, que se soma a Gênesis 12, o chamado, que é a renovação da aliança entre Deus e Abraão. Deus nunca desiste, como foi cantado aqui
Deus nunca desiste. A bondade dele é infinita. Ainda que tenhamos essa natureza, ainda que somos estranhos agora a Ele, ainda que somos distantes, ainda que Ele more na glória e nas alturas e nós estamos no profundo do abismo, a bondade dele nos persegue, nos persegue. A aliança de Deus é eterna. E agora eu vou falar a coisa mais bonita desse mover. Gênesis capítulo 3, versos 7 e 8. Êxodo, não Gênesis, desculpe. Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Aqui já é a graça, viu? Aqui já é a graça. Quando ele chama esse povo de povo dele. Quando ele me chama de seu povo, de filho, já é a graça. A graça já começa aí. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está, onde que o povo está? No Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. E o destaque é uma palavrinha só essa manhã, viu? Por isso, o que Deus faz? Essa é a palavra. Desci. Desci. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo o quê? Pegou a ideia aí? Deus precisa, o que Deus precisa fazer? Descer. Para fazer o que com o povo? Subir. Porque nós estamos onde? Lá embaixo. Lá embaixo. Eu vou descer para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Tem uma coisa que o Espírito Santo faz na Bíblia, que é uma coisa muito bonita, que existe hoje, viu, na internet. O homem não cria nada, viu, ele copia tudo. Quando você está num site na internet, você está lendo um artigo, de repente aparece uma palavra, ou duas palavras, ou de repente até uma frase, que muda a cor no meio do texto, e a hora que você passa o mouse em cima dela, muda de seta para mãozinha, tal. E aí, o que é aquilo ali? Aquilo ali é um hiperlink, que se você clica, vai te levar o quê? Para um outro lugar. Quando Moisés está escrevendo, e ele termina aqui, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu, isso aqui é um hiperlink. Isso aqui é um hiperlink para a tua memória, para você voltar lá para o livro de Gênesis. E quando você volta para o livro de Gênesis, sabe para onde que você vai? Você vai lá para Gênesis no capítulo 5. O Espírito Santo conduz. Desculpe, capítulo 5 não, capítulo 6. Capítulo 6 vai falar do dilúvio. Seis não, 10. Começa a história no 6. Gênesis capítulo 10. Os filhos de Cã. Os filhos de Cã, 10 verso 6.
primogênito chama Cuxi. Depois vem Misraim. Pelo término, viu? Pelo término do nome, Misraim, leva-se à terra do Egito. Já leva-se à terra do Egito. Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reinado foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, Patrussim, Calusim, donde saíram os filisteus. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. E agora anote aí o hiperlink, verso 16. O hiperlink de Êxodo. E os Jebuseus, os Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, e assim vai. Aqui mostra todo um povo que se levanta, que são o quê? Os exatores. São aqueles que escravizam. São aqueles que dominam. E aqui um recado a você, jovem. Cuidado com quem você está andando. Cuidado com quem você faz amizade. Porque você pensa que você está tendo uma oportunidade de liberdade. Você pensa que você está indo para a terra das maravilhas, para a grande Babel, que brilha. Mas, na verdade, essas amizades terão por fim a sua escravidão. Elas vão te escravizar, te acorrentar e te prender no mais profundo do abismo. É assim. É assim. Aqui então é esse contexto dessas nações. E logo em seguida vai aparecer o que então? Gênesis 11. E Gênesis 11 é um capítulo paradoxal, como sempre. É um capítulo que apresenta ideias opostas, extremamente opostas. Porque começa dizendo que esse povo então, que foi ali a semente de Nimrod, o poderoso, aquele que dominava, aquele que expandia território, aquele que expandia e desenvolvia a cultura. Então agora eles chegam e começam a construir algo para subir, elevando o nome deles, tornando célere o nome. A ideia é uma ascensão, a ideia é subir sempre. Só que Deus fala o quê? Verso 5 do capítulo 11. Então, o que Deus faz? Desceu o Senhor. Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Como que é a lei do telema lá de Aleister Crowley? Vai e fazes o quê? Faze tudo. Vá e fazes tudo. Em nome do amor, viu? É o detalhe que ele colocou lá. Em nome do amor. Faz tudo. Faz tudo. E aí então,
no verso 7 acontece novamente o verbo vinde e o quê? Desçamos. Entenda uma coisa, gente. Entenda uma coisa, que a nossa situação perante o eterno, ela não é nada agradável. A nossa realidade perante o Santo, o Senhor, não é nada agradável. Mas Ele, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, como diz lá Pedro, imarcessível, imerecido. Como diz Paulo, incompreensível. Ele desce. Ele desce para um encontro comigo e contigo. Ele desce. Mas tem uma questão aí. O movimento de descida traz um chamado poderoso, que é o movimento do quê? De subida. Deus não desce para você permanecer baixo. Deus desce para te erguer. Entendeu? Entendeu? Lógico que Ele aceita você como você é, você como você está. É lógico que Ele se aproxima de você. Não é nem você que se aproxima dEle, viu? Não é nem você que o busca, mas é Ele que te busca. Mas quando Ele se aproxima, quando Ele desce ao nível, Ele não desce à toa. Na descida vai se apresentar o desafio da subida. Por isso que na figuração, a cidade santa, o Senhor, foi até tema da lição, né? A cidade santa, o Senhor, Ele se apresenta onde? Ele desce, não desce? Mas Ele se apresenta sempre aonde? No monte. No monte. Quando Jesus Cristo voltar, como é que Paulo viu lá em Tessalonicenses a volta de Cristo? Ele pisa na terra? Ele desce para fazer o quê? Para fazer com que aquela geração o quê? Suba. Ele não pisa na terra. Agora em Zacarias 14, lá fala que o Messias vai descer, e naquele dia em Zacarias 14 o Messias vai fazer o quê? Vai pisar aonde? No Monte das Oliveiras. Só que o monte vai ficar normal? Não. Quando ele descer e pisar no Monte das Oliveiras, vai acontecer o quê? Vai se abrir uma grande planície. E por que ele vai fazer aquilo ali então, hein? Que agora ele vai descer até do monte. É estágio, né? Ele desce, pisa no monte, do monte ele faz uma planície, ele desce um pouco mais e cria uma grande planície para quê? O que vai acontecer? Porque logo depois vai descer outra coisa. Vai descer o fogo de Malaquias, que vai consumir todo o mal, e Malaquias fala, não vai sobrar o quê? Nem raiz, nem ramo. Essa última descida é a descida desprovida de misericórdia. Então entenda que o que Deus está apresentando para mim e para você nesse sábado, ou no sábado passado e durante todo o livro de Gênesis e toda a Bíblia, é que Ele está disposto a descer. Ele ouve o seu clamor, Ele ouve o meu clamor, e Ele está disposto a descer. E Ele desce, mas você precisa subir. Ele desce para você subir. Ele não desce para você permanecer onde você está. Então, tem alguns conjuntos de versos aqui que eu não vou ler, mas depois você pode ler aí. Você pode ver Gênesis capítulo 6, verso 3, verso 5, versos 11 a 13, tem a mesma ideia. Quando vai acontecer o dilúvio aqui. O homem é continuamente mau e corrompido. Então,
as águas precisam descer. Mas Noé é erguido pela graça. Gênesis 11, acabei de ler. Gênesis 18, 21, vai falar de Sodoma e Gomorra. E qual é a frase que Deus fala lá? 18, 21 vale a pena ler. Gênesis 18, 21. E aí aparece o verbo de novo. Descerei e verei. É o mesmo termo de Babel, viu? Para a torre de Babel é o mesmo termo. Vamos descer, e aí ele fala, vejamos. Descerei e verei, se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se não é assim, sabê-lo-ei. Isso aqui não é um mistério, esse verso? Deus não é todo sabedoria? Ele não sabe de todas as coisas? Deus não está em todos os lugares ao mesmo tempo? Mas essa é a ideia do verso. É justamente essa a ideia que se apresenta no verso. Se Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele sabe o fim desde o princípio, como é que Ele inspira Moisés a escrever na destruição de Sodoma e Gomorra, que ele vai descer, ele vai ver, para entender se mesmo esse clamor que sobe é real de fato, para ele conhecer. Você sabe o que está revelando aí? Que a sociedade é tão caída, mas tão caída, que é totalmente diferente de Deus. É totalmente à parte de Deus. É um ser estranho para Deus. É um ser que Ele não conhece, que Ele não criou e que Ele não colocou nessa terra. Então Ele desce para ver com os próprios olhos dele. Sabe, é quando a gente chega em casa e o filho fez aquela bagunça, e aí a gente olha e fala assim, ó, eu não acredito no que eu estou vendo. Não é assim que a gente fala? É mais ou menos essa ideia. Ele desce para ver uma geração o qual ele não criou e que ele não conhece. Ele desce para saber e conhecer a real situação de que o ser humano chegou atrelado ao pecado. Ele desce. E aí eu termino aqui a mensagem dessa manhã, porque você já pegou a ideia, e eu tenho que terminar com mensagem de esperança, né? Porque senão... O maior evento da história foi o Êxodo. Só foi superado, obviamente, pela encarnação de Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo. E você consegue entender a profundidade da frase dele para Nicodemos, né? Quando o Filho do Homem for o quê? Levantado. Ele vai atrair todos a Ele. Isso é muito bonito. Isso aqui dá 1 ano de conversa, viu, teológica, no mínimo. Quando o Filho do Homem for levantado. Ele foi levantado porque Ele desceu. Ele foi levantado porque Ele assumiu uma natureza. Não tinha um pecado nele, viu? Dentro dele, mas estava sobre ele. Mas Êxodo 19, Deus então vai fazer a maior manifestação, possivelmente depois do Éden, a maior manifestação divina, pública, né? Em questão de multidão. Onde no verso 10 diz o seguinte: disse também o Senhor a Moisés, Êxodo 19, verso 10 e verso 11:
Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, vai fazer o quê? Descerá no Monte Sinai. Quando Deus desceu, você lembra o que aconteceu com o povo? Quando Deus desceu e começou a pronunciar as primeiras palavras, você lembra qual que foi a reação do povo? Não fale o Senhor conosco. Moisés, fale o Senhor contigo. Tamanho o terror que abalou toda aquela multidão, que segundo aí os teólogos e arqueólogos tal, dizem que é aproximadamente 2 milhões de pessoas. Um terror tomou conta deles. Terror. Mas olha as palavras de carinho dele. Versos 4, 5 e 6 do mesmo capítulo. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre o quê? O projeto dele é qual? Para mim e para você. Não é subir pouco, é subir muito. É subir muito. O projeto dele para mim e para você é subir muito. Asas de águia, vos cheguei o quê? A mim. Veja as palavras de carinho dele. Ele é um pai que vira e fala: olha, vocês são bagunceiros, vocês não prestam, vocês são sujos e imundos, mas vocês estão entendendo o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou trazendo vocês para mim. Eu estou subindo vocês como águia. Não é voo de galinha, é voo de águia. Só que aí entra o processo do quê? De santificação. E esse é o maior desafio. Porque até aqui eu falei de graça. Tudo que eu falei até aqui, nesse exato momento, é a graça. Deus olha para a nossa condição miserável de pecador, imundo e sujo, Ele desce ao nosso nível, Ele nos resgata com o objetivo de subir, e agora Ele fala, como águia. E aí Ele vai apresentar então a proposta dEle. A proposta dEle é a seguinte: agora, verso 5: pois se diligentemente ouvirdes a minha voz. É ouvir a voz de qualquer maneira? Diligentemente. Nós temos uma geração que não lê a Bíblia. E acontece o que então? Diligentemente ouvirdes a minha voz. É só ouvir a voz? E agora vem o problema. Guardardes a minha aliança. Então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação que? Santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aqui é mais uma conversa de 1 ano, viu? Nesse ponto. Mas Deus vai ter sucesso na obra dele. Ainda que a gente olhe e fale assim, nossa Senhor, quando eu olho para o espelho eu falo, não dá. E quando eu olho para o meu lado também eu falo, não dá. E quando eu nem ligo a televisão, porque se eu ligar a televisão aí não dá mesmo. Mas sabe o que diz lá em Apocalipse capítulo 20? Diz lá que ele vai prender Satanás durante 1000 anos. E durante 1000 anos ele vai levar uma geração para o alto, para depois ela descer. Só que aí depois que desce, vai estar no novo céu e nova terra. Não vai ter problema descer naquela hora. Mas aí, durante 1000 anos, você lembra o que está escrito lá?
eles reinarão e serão sacerdotes por 1000 anos. É 1000 anos de detox. 1000 anos de detox, viu? 1000 anos. A gente não tem nem noção do que o pecado fez com a gente, né? Fala a verdade. Você acha que Deus criou... Agora aqui eu estou fazendo uma digressão, viu? Mas é uma digressão ilustrativa para fixar a mensagem. Você acha que Deus criou planetas com gases venenosos? Marte, tudo esburacado. Vênus, onde, quando mandaram uma sonda lá, ela durou 3 minutos e depois ela derreteu. Você acha que realmente Deus criou tudo isso? Por isso que Pedro fala que quando Jesus voltar, os elementos do céu se desfarão. Quando eu leio essa frase e penso nas coisas que as agências espaciais ao redor do mundo nos trazem de informação, você sabe como que eu leio, como um teólogo? Eu leio assim, meu Deus, eu não consigo nem entender o que o pecado fez. Eu não consigo entender o que o pecado fez em mim. Eu não consigo entender o que o pecado fez em São Paulo. Eu não consigo entender o que o pecado fez no Brasil. Nesse planeta aqui, eu não consigo entender o que o pecado fez no universo. Eu não consigo entender. Mas eu sei de uma coisa. Tudo será revelado. Tudo. Os 1000 anos vai ser a maior faculdade, começando por antropologia, para você entender quem você é. Paulo falou que naquele dia eu serei conhecido como eu sou conhecido. Vai ser a maior faculdade de antropologia, vai ser a maior faculdade de biologia, vai ser a maior faculdade de geologia. Porque nós vamos entender o que o pecado fez no mundo. Mas sabe o que eu acredito que vai nos emocionar? Pelo menos a mim, né? Eu tenho que falar por mim. Não é entender o que o pecado fez com Marte, com Vênus, com Júpiter. Não é entender o que o pecado fez comigo. Eu acredito que o que vai fazer com que eu me ajoelhe é quando eu olhar para Jesus e entender o que o pecado fez com Ele. Quando eu olhar para Ele e entender o que o pecado fez com Ele, aí eu acredito que eu vou não ter outra reação a não ser me dobrar. E eu tenho certeza que eu vou ficar sem palavras. Talvez uma única palavra. Obrigado. Obrigado. Esse é o Deus que desce. Mas Ele apresenta para mim e para você um código de santidade para nos fazer subir. E para isso, você tem que estar disposto a também se sacrificar, abrir mão. Porque Ele abriu mão. Ele abriu mão do trono. Ele abriu mão da adoração, Ele abriu mão da perfeição e Ele desceu. Mas Ele não desce à toa, Ele desceu para fazer com que você suba. Ele desceu para fazer com que eu suba. E o caminho de subida não existe outro.
é a lei. É a lei dele. E diferentemente do que Aleister Crowley falou, que a lei é permitido tudo, radicalmente diferente do que Satanás usou a boca desse, não é permitido tudo. Você não pode fazer o que você quer. Você não pode fazer quando você quer, nem da maneira que você quer. Porque ele deixou claro, ele é dono de toda a terra, e essa terra tem dono. E se você quer viver a sua sociedade alternativa, bom, livre-arbítrio faz parte da criação. Viva a sua sociedade alternativa. Mas saiba de uma coisa. São só 70 anos, viu? Quando muito 80. Depois é enfardo e canseira. Viva a sua sociedade alternativa. 70 anos. Quando muito 80. E você vai ter a sua colheita aqui, quando você vive isso. A proposta que ele faz então é simples. Eu quero te tirar do Egito, ou você pode usar a linguagem, eu estou usando a linguagem de Êxodo, mas você pode usar de Apocalipse. Eu quero te tirar da Babilônia. Sai dela, povo meu. E lembre-se que sai dela, povo meu, está no último contexto da última chance, onde um anjo poderoso, ele faz o quê? O que João mostra lá em Apocalipse 18? É a última tentativa dele. É a última tentativa, o último movimento. Porque ele fala, vi um anjo que ele está fazendo o quê? Descendo. Novamente, Deus não desiste. Um anjo poderoso que vai descer. E quando ele descer, a palavra diz que vai fazer o quê? Vai iluminar toda a terra. Vai dar a última chance, a última escolha. Porque a terra se transformou em morada de demônios, covil de toda ave imunda e detestável. Há prostituição entre os reis, entre os mercadores que vivem à custa da luxúria, e então tem a última chance, e de repente a sua última chance é hoje. A sua última chance é agora. E sabe qual é o convite que ele faz? Você precisa sair dela. Você tem que sair dela. Porque Babilônia será destruída, sem mistura de misericórdia. Assim como foi destruída aquela geração do dilúvio. Assim como foi destruída aquela geração de Sodoma e Gomorra. Assim como foi destruído aquela geração de primogênitos do Egito. Não se engane, Babilônia será destruída. Mas ele não tem prazer nisso. Ele fala, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas antes que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Volte, Israel. Volte, Israel, porque há vez de morrer. Ezequiel 33:11. A sociedade verdadeira é uma sociedade que se vive sob a lei de Deus, conforme apresentado na integralidade de todos os seus mandamentos. Mas para começar, procure guardar os 10. Para começar, não é só 10, mas procure guardar os 10. Para que você comece a ser subido por aquele que tem o poder de fazer você subir.
te erguer. Ele quer me erguer. Ele quer te erguer. Mas para isso, você precisa tomar a decisão hoje. Saia da Babilônia. Abandone aqueles amigos que estão te acorrentando na Babilônia. Abandone aquele vício, aquele pecado acariciado. Abandone aquele prazer. Abandone, porque Ele quer te erguer, Ele pode te erguer, mas você tem que tomar a decisão. Tome a decisão nesta manhã.